seguidores do Momento de Reflexão, mais uma vez estamos aqui juntos para dar continuidade a esse projeto. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão ao vivo aqui no Facebook, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, e depois nós disponibilizamos esse vídeo também lá no Instagram. Quero agradecer aí aos companheiros do Instagram que também nos acompanham, e também lá no nosso canal do YouTube, Momento de Reflexão com o Paulo Cruz. Se vocês ainda não fizeram a inscrição, se inscrevam. É uma maneira de dar força para o projeto, é uma maneira da gente expandir essa proposta, para que, como eu falo, a gente possa cada vez mais aumentar o número de pessoas que, enfim, tenham contato com esse projeto, e que essas pessoas também possam compartilhar com seus afetos, com seus amigos, parentes, como vocês têm feito. Eu agradeço muito, né? Como sempre, eu gosto de agradecer muito o carinho que eu recebo de vocês, as vibrações positivas que vêm de vocês e que com certeza ajudam muito no desenvolvimento aqui do nosso projeto. Então, todos vocês que estão entrando aí, meu boa noite a todos. Que sejamos todos muito bem-vindos e que possamos passar alguns minutos aqui de muita paz, de muita serenidade e de muita reflexão, como sempre, né? Então vamos nos preparar, entrar naquela sintonia que, como eu sempre falo, é uma sintonia que é ideal para que a gente possa absorver da melhor maneira possível tudo que vai ser desenvolvido aqui. Não esqueçamos, né, do nosso copo d'água, né, um copinho de água, para que essa água possa ser magnetizada durante todo o processo aqui do nosso encontro, e no final a gente toma essa água, que com certeza vai trazer muitos benefícios para nós em termos energéticos, de bem-estar, saúde mesmo, né? Então, como eu falo sempre, é sempre muito interessante que nós tenhamos o nosso foco totalmente voltado para o que vai ser falado, para esse momento. Se possível, nós podermos nos desvencilhar, desvincular de qualquer coisa que possa estar tirando um pouco o nosso equilíbrio, a nossa paz interior. Vamos aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Então, vamos fazer 3 movimentos respiratórios bem lentos, profundos, cada um à sua maneira. Se quiser fechar os olhos, pode fechar, mas cada um de vocês, durante esses movimentos respiratórios que fazemos, que a gente possa se perceber, dentro do possível, totalmente voltado para o nosso momento. Estejamos ao vivo, estejam vendo depois, enfim, é sempre importante nós nos prepararmos para poder usufruir ao máximo dessas vibrações positivas, poderosas, que nós temos certeza que toma conta desse nosso projeto. Então vamos fazer mais uma respiração bem profunda. Soltemos o ar também bem devagar. Como eu sempre falo, é uma alegria ter vocês aqui, e eu não tenho a menor dúvida de que a vibração que se forma nesse momento alcança todos vocês. Todos nós estamos unidos pela força do pensamento, pela força do coração, do amor que nutre, que cada um de nós dispensa nesse momento para o projeto e, por consequência, para nós mesmos. Então, espero que todos nós sejamos muito beneficiados pela nossa conversa de hoje. Conversa não, né? Mas pelo que eu vou trazer aqui para vocês, o nosso tema hoje, a liberdade de escolha. Então, como muitas pessoas conhecem como livre-arbítrio,
né? Que nada mais é do que a possibilidade que todos nós temos de fazer as escolhas. E não há dúvida que essa possibilidade é uma grande bênção para nós, né? É uma dádiva que Deus nos proporciona que, infelizmente, nem sempre nós fazemos um bom uso, né, dela, né? Então, mas de qualquer maneira, todos nós temos a liberdade de escolher o que quisermos. E só para a gente ter uma ideia, acredito que todos nós, em algum momento da vida, nos vimos impedidos de exercer essa faculdade, essa liberdade de escolha, né? Em algum momento na nossa vida nós quisemos fazer alguma coisa, mas por motivo ou outro fomos impedidos, né, de realizar aquilo que a gente queria, né? E esse desconforto, por menor que ele pareça, né, ele traz um desapreço, traz assim uma tristeza muitas vezes, dependendo daquilo que nós estamos almejando, ou que a gente tinha escolhido fazer, né? Mas não há dúvida que o ideal seria que nós pudéssemos fazer essas escolhas com a consciência plena das consequências que elas vão proporcionar, né? Se nós pudéssemos, todas as vezes que fizéssemos as nossas opções, as nossas escolhas, se nós pudéssemos ter a plena ciência do que vai acontecer a partir de então, seria muito bom. Mas nós sabemos que nem sempre é assim que acontece, né? Muitas escolhas que nós fazemos, nós não temos consciência plena do possível resultado. Ou seja, pode ser que algumas vezes na nossa vida a gente escolha alguma coisa para ser realizada, mas a gente não consegue saber com certeza o que vai acontecer. Porém, acredito que na maioria das vezes, né, nós, de alguma forma, ao fazermos as nossas opções, as nossas escolhas, ao exercermos o nosso livre-arbítrio, a gente sabe as consequências que aquele ato vai gerar, né? A gente consegue, de certa forma, identificar, né? Aí que entra a questão, porque, na verdade, as consequências das nossas escolhas, elas vão estar muito relacionadas à capacidade que nós temos de discernir uma coisa boa de uma coisa ruim, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, isso é uma das grandes dificuldades que muitas pessoas têm, porque muitas vezes nós escolhemos fazer uma coisa, né, que no nosso entendimento é uma coisa boa, né, e pela qual nós estamos esperando um resultado às vezes positivo, mas às vezes é o contrário. Na nossa imperfeição, muitas vezes nós ainda não temos condição de identificar se uma ação nossa, ela realmente é boa ou ela ainda não é tão boa, ou até mesmo má, né? Então, esse nível de consciência é algo a ser, deixa eu baixar aqui, é algo a ser buscado o tempo todo. A gente começar a tentar perceber nas nossas ações se o resultado ele vai ser positivo ou negativo. Em primeiro lugar, para nós mesmos, né? Aquilo que eu escolhi fazer é uma coisa boa para mim? É uma coisa ruim para mim? E aos poucos, né, nós podemos até expandir essa proposta para as pessoas à nossa volta. Será que isso que eu escolhi fazer, isso vai prejudicar alguém? Ou isso vai ser benéfico para alguém?
Ou seja, nós saímos um pouco de nós e pensamos naquelas pessoas que estão, às vezes, muito próximas de nós. Então, essas escolhas, elas precisam, nós precisamos ter esse tipo de atenção no momento que nós fazemos as nossas escolhas, né? Então, muitas vezes, algo que eu quero fazer, que eu escolhi fazer, né, se eu não tomar o devido cuidado, aquilo pode estar, por exemplo, invadindo, né, a privacidade de uma outra pessoa, invadindo a liberdade de uma outra pessoa. Então, é um exercício que vale a pena ser feito. Até que ponto isso que eu escolhi vai ser positivo, não só para mim, mas para as pessoas à minha volta, vai afetar positivamente ou negativamente as pessoas à minha volta, né? Então não há dúvida que a responsabilidade por essas nossas escolhas é nossa, né? Muitas vezes nós gostamos, não gostando não é bem o termo, né? Mas nós temos o costume de delegar a responsabilidade dos nossos atos, especialmente aqueles equivocados, a terceiros, a outras pessoas, né? No nosso orgulho, nós muitas vezes não temos assim a capacidade de entender que nós fomos os grandes responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo. Então, é interessante que a gente lembre sempre disso. Todas as escolhas que eu fizer, eu sou o grande responsável. E quanto mais eu sei, eu tenho entendimento, quanto mais eu conheço em relação àquela atitude, maior ainda vai ser a nossa responsabilidade, né? Isso é fato. Quanto mais conhecimento, eu repito, nós tenhamos em relação a algo, muito maior será a responsabilidade que eu vou ter. Aí eu estava lendo hoje à tarde, eu encontrei uma frase interessante, que é algo bem que vale a pena a gente refletir sobre isso. Ele escreveu assim, o autor: nem tudo que eu quero fazer, eu posso fazer. Nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Isso é muito verdade, né? Porque às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer. Ou às vezes eu posso fazer alguma coisa, mas eu não devo fazer. Então, para que a gente consiga chegar numa condição de entender que existem coisas que eu quero fazer, que eu escolhi fazer, mas eu não devo fazer, isso aí já denota um certo cuidado que a gente tem que ter, uma certa análise que a gente já está começando a realizar em relação ao nosso comportamento, às nossas atitudes, né? Então, um exercício bastante interessante seria, se possível, claro, nós fazermos reflexões constantes em relação, antes de efetuarmos aquela ação que nós escolhemos realizar. É muito difícil. A gente sabe que muitas vezes não é tão tranquilo nós termos sempre essa postura de pensarmos, refletirmos em cima daquilo que a gente está querendo fazer, né? Até porque muitas vezes a nossa ação, a nossa escolha, entre a escolha efetiva e a ação propriamente dita, tem muito pouco tempo. Muitas vezes a escolha, a gente resolve fazer alguma coisa e imediatamente a gente faz, né? Aí o que acontece? Muitas vezes o resultado ele não é tão bom, ele gera sofrimento para nós ou outras pessoas, né? Então bate aquele arrependimento, mas o mais importante é que a gente tenha aquela consciência de reconhecer que aquela escolha que eu fiz, ela não foi a mais adequada. Então serve, né? Serve para que a gente faça uma avaliação,
né? A partir desse arrependimento, a partir desse reconhecimento de que aquilo que eu escolhi fazer não foi uma boa proposta, né? E eu vou me esforçar para que eu não torne a repetir aquele ato, né? Então essa busca para acertarmos, para errarmos menos e acertarmos mais, isso isso faz parte do nosso processo evolutivo aqui, né? Não vamos nos abater só pelo fato de termos errado, termos feito uma escolha equivocada e que gerou danos. Não, né? Deus queira que esse dano não tenha sido algo muito grave, né? Que traga consequências assim bastante desagradáveis, né? Mas se é algo que gerou um dano e que pode ser reparado, então é super importante que a gente reconheça aquilo, refaça, né, a construção daquela escolha, muitas vezes até deixe de lado, não, isso daí não serve para mim, né, porque o resultado foi muito ruim. Então muitas vezes o que acontece? Nós sabemos que a escolha que a gente quer fazer gera um resultado negativo, mas a gente insiste. Aí bate aquele arrependimento no dia seguinte, mas nós não nos sentimos muitas vezes fortes para combater aquela opção que a gente ainda faz. Ainda temos até a consciência, como eu falei, de que não é algo tão bom, mas nós precisamos nessa hora sermos fortes, né? E entendermos que, poxa, se isso está me gerando a mim e a outras pessoas coisas tão ruins, poxa, acho que vale a pena eu me esforçar para fazer diferente, ou então mudar, né? Não quero mais essa escolha, não quero mais para mim fazer, não quero isso mais para mim, e tentar fazer algo que realmente vá nos beneficiar e beneficiar as pessoas que estão à nossa volta. Eu peguei uma mensagem aqui do Minuto de Sabedoria, a de número 95. Ela não é totalmente voltada para assim, especificamente sobre o nosso tema, mas eu achei ela interessante e eu fiz uma conexão dela com o nosso tema. E o Torres Pastorino, né, nessa obra maravilhosa, ele fala o seguinte: com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que o seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Então achei interessante quando ele fala aqui, né, que nosso verdadeiro mundo ele é construído por nossas palavras e nossos pensamentos, né? Então nossa liberdade de escolha ela está intimamente vinculada exatamente aos nossos pensamentos. Porque toda ação, ela começa através de um pensamento com a vontade de fazer aquilo, né? Então, é interessante quando nós tomamos a decisão exatamente a partir desses pensamentos. Então, a nossa liberdade de escolher algo, né, ela pode, sim, começar a ser pensada a partir do momento que nós processamos aquilo, né? Aí vem a vontade, nós podemos muito bem lidar com aquilo de uma maneira que vá ser algo positivo para nós, né? Então ele fala aqui, eu falei aqui em cima, né, desse exercício, né? Como é bom nós pensarmos no que vamos fazer. Como é bom nós termos a nossa consciência sempre atenta a tudo que nós vamos realizar, né? É claro que muitas vezes as nossas reações elas são instintivas, mas isso é um exercício muito interessante. Nós vivermos uma vida consciente, né? Pensarmos em tudo o que nós estamos fazendo. Nós não somos robôs, não é verdade? Então, se nós conseguimos identificar tudo o que está acontecendo à nossa volta
identificar todas as manifestações da minha personalidade que vem à tona através das minhas atitudes, eu acho que é um excelente momento para nós podermos cada vez mais acertar e errar menos, né? Então acho isso muito interessante, é a questão da vida consciente, que vai nos preservar de muito sofrimento, de muitas dores. Vão colocando aí, eu estou vendo o pessoal colocando vários comentários, podem fazer à vontade aí, outras pessoas leem, é bem interessante, né? Então também o pessoal do Instagram, o pessoal depois lá do YouTube, coloquem os seus comentários, que é muito rico, eu gosto bastante. Então ele fala que vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. A minha assinatura, o meu e-mail, a minha assinatura, eu gosto muito dessa frase, a minha assinatura é essa lá: a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, né? Não tem dúvida, nós vamos colher sempre aquilo que nós plantamos. Isso é uma lei universal da qual ninguém escapa. Ninguém escapa, né? Então todos os esforços que nós pudermos fazer para que escolhamos o que é o melhor para nós e para as pessoas à nossa volta, nunca vai ser em vão. Nunca vai ser em vão. É claro que essas escolhas, elas vão estar naturalmente, como eu falei anteriormente, relacionadas à maneira como nós entendemos a vida. O somatório das experiências que nós realizamos até o dia de hoje, e eu não falo só apenas dessa vida, como vocês sabem, eu tenho a teoria da reencarnação, para mim é uma coisa muito viva, né? Ou seja, todo o somatório de experiências hoje constituem aquilo que eu sou. Então a minha maneira de pensar a vida, de escolher as coisas que eu entendo que são as melhores, elas estão diretamente relacionadas a esse rol de experiências que eu tenho. Então, quanto mais eu procuro me aprofundar, conhecer mais, me conectar, né, com as esferas superiores da transcendência, sair um pouco da vida material, procurar me aproximar mais dessas energias, então a gente vai criando uma condição cada vez maior de conseguir identificar aquilo que é o ideal para que nós possamos seguir em frente na nossa vida, nos beneficiando e beneficiando outras pessoas, né? Dessas leis, nenhum de nós escapa, como eu falei. São leis universais, são leis incorruptíveis, né? Que fazem com que nós tenhamos aquela serenidade, aquela tranquilidade de saber o que nós estamos vivendo hoje tem uma relação direta com o nosso passado, com as escolhas que nós fizemos lá no nosso passado. Então, se eu hoje posso fazer as escolhas, as melhores escolhas dentro da minha capacidade de entendimento, voltado sempre para o bem, isso é sempre importante. Eu vou procurar sempre escolher as coisas do bem, aquelas coisas que são vinculadas ao que há de positivo nessa vida. Agora, é claro, se eu escolho, por outro lado, prejudicar as pessoas à minha volta, enfim, fazer todo o mal que esteja ao meu alcance, uma atitude muitas vezes de ignorância, eu vou ter de volta as consequências dessa minha escolha. Então, se eu quero um futuro brilhante para mim, um futuro radiante, de plenitude, de felicidade, desde já eu vou procurar, nós devemos procurar escolher aquilo que realmente vai nos dar essa condição lá no futuro. Tá bom, gente? Então, não é fácil, nós sabemos, né? Mas nunca é demais nós pararmos para pensar, refletir em relação àquilo que hoje eu estou escolhendo para fazer, né? Muitas vezes nós estamos numa encruzilhada, nós não sabemos o que realmente escolher, né? Aí é que eu digo,
é o momento de nós entrarmos em sintonia com aqueles irmãos, com aquelas inteligências muito mais evoluídas que nós, que se aproximam no momento que nós necessitamos dessa ajuda. Eles estão sempre muito próximos de nós. Então, no momento que nós abrimos nossos corações, as nossas mentes, pedindo auxílio para que aquela nossa escolha, para que nós possamos efetivamente realizar as melhores escolhas para as nossas vidas, não tenhamos a menor dúvida que eles se aproximam e criam uma condição para que nós façamos as melhores opções possíveis para a nossa vida e, eu repito, para a vida daquelas pessoas com as quais nós convivemos. Tá bom, gente? Então eu vou convidar vocês a fazer uma harmonização em que vamos, como eu falei, esses irmãos, essas inteligências, essas energias já estão ao nosso lado. A partir do momento que nós nos propomos a participar desse projeto ou de qualquer outra situação, qualquer outra iniciativa que faça com que nos voltemos para dentro de nós mesmos, buscando uma melhoria na nossa conduta do dia a dia, essas forças estarão sempre presentes. Então, nessa harmonização que nós vamos fazer agora, eu vou pedir sim agora para que vocês fechem os olhos de vocês e acompanhem apenas o que eu vou falar. Sintam-se, como sempre, abraçados por essas vibrações poderosas que atraímos para nós todas as vezes que nós nos empenhamos em nos tornar pessoas melhores. A cada vez que cada um de nós busca realizar algo que seja benéfico, seja para nós, seja para outras pessoas, nós teremos sempre a resposta do Senhor do Universo. Então, nesse exato momento, nós queremos muito isso. Queremos que no nosso coração, especialmente, esse centro cardíaco, esse centro de força poderoso, ele possa receber uma descarga positiva dessa energia que vem dos recantos mais longínquos do universo, mas que vem exatamente para os nossos corações para nos dar a sustentação, para nos dar a força que muitas vezes nós estamos precisando, no sentido de buscar clareza no momento de decidir o que fazer na vida que estamos nesse momento experimentando. Então vamos nos sentir totalmente envolvidos por essa energia, que aliás é a energia que cada um de nós é merecedor. E como eu costumo dizer, esse tipo de exercício, esse contato com essa energia deve ser feito todos os dias. Não abramos mão de estabelecer essa sintonia com essas forças poderosas. Agradeçamos pelo carinho que essas inteligências muito superiores trazem para nós nesse momento, a fim de que possamos utilizá-las da melhor maneira, não apenas para nós, mas para todos aqueles com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Vamos abrindo nossos olhos bem devagar, agradecidos profundamente por essa bênção que nós recebemos.
E quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Deixem seus recados aí, que eu sempre respondo, como gosto sempre de fazer. Quero agradecer, esse tema de hoje foi uma sugestão que chegou para mim. Então, se vocês quiserem sugerir temas, fiquem absolutamente à vontade. Dentro das nossas possibilidades aqui, a gente tenta encaixar. E eu fico feliz porque eu percebo que vocês se sentem absolutamente à vontade para fazer essa troca, né? Então eu fico muito feliz de saber disso e deixo o meu abraço para todos. Gostaria que todos nós tivéssemos uma semana de muito boas escolhas, estejamos sempre muito amparados por Deus, por essa força maravilhosa que envolve todo o universo e que chega para nós exatamente aquilo que precisamos receber. Lembremos sempre disso, que nós possamos ser merecedores dessas vibrações positivas. Tá bom, gente? Uma boa noite para todos vocês, uma ótima semana e até a próxima segunda, se Deus quiser.